Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso Cultura em Casa vai ensinar para você um pouco sobre gestão cultural e etapas de produção. Fique ligado! Olá, eu sou Edna Silva, produtora cultural, administradora, e esse é o workshop de Gestão Cultural, Desafios na Sustentabilidade. Para começar, nós vamos fazer uma breve análise sobre o conceito de cultura no passado e no presente. É importante dizer que há muito tempo atrás, a ideia de cultura estava associada ao pensamento do acúmulo e à apreciação das belas artes. Atualmente, como fruto do trabalho e a luta da classe artística pelo reconhecimento dos seus direitos, da liberdade de expressão, a cultura ela é vista como um conjunto de valores compartilhados em sociedade. A cultura hoje representa um modo de viver. E neste olhar, nós precisamos também destacar a importância da gestão cultural. Eu vou citar 3 exemplos que são de suma importância para o crescimento histórico da cultura no nosso país. O primeiro deles é a gestão pública a gestão cultural voltada para o serviço público, e ela vem representada através em 3 níveis: federais, estaduais e municipais. Depois nós temos a gestão pública direcionada pela iniciativa privada e, por fim, a gestão pública que é realizada através da sociedade civil organizada, pelas ONG, OSCs e os agentes culturais de modo geral. Eu vou citar alguns exemplos de projetos que deram certo, por exemplo, na gestão pública, que na verdade foram programas que viraram lei e vem trazendo um ganho para a classe artística, e que dentro desse olhar eu vou falar também sobre a questão do gestor cultural e a importância desta personalidade, do seu olhar para o futuro e dos benefícios que um gestor cultural pode proporcionar para a sua localidade. Então, nesse campo, nós temos 3 leis que são fundamentais, que têm sido fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. As 3 principais são a Lei Rouanet, a Lei Cultura Viva e a Lei Aldir Blanc. A Lei Cultura Viva, por exemplo, ela é bastante ampla, ela foi criada como programa em 2014, depois virou lei, e ela traz um modelo de gestão, por exemplo, através dos pontos de cultura, que permite que o Estado e as organizações da sociedade civil desempenhem juntos um trabalho de cultura local nas comunidades. E como que acontece? Através do chamamento por edital, a sociedade civil organizada, que já tem um mapeamento das comunidades onde executam as suas atividades, enviaram projetos da Secult e, através disso, passando por uma análise da comissão técnica, alguns projetos foram selecionados, e esses projetos eles tinham assessoramento técnico e financeiro no período de 3 anos. E aconteceu dando resultados positivos, porque esse foi o momento em que o papel do gestor foi bastante preciso e somou muito no crescimento da história de determinadas comunidades. A prestação de contas ela acontecia anualmente, mas o governo ele acompanhava sobre a necessidade de alteração de planos de trabalho, sobre a necessidade de relocar recursos, sobre os imprevistos que acontecem em todo e qualquer projeto. O gestor das organizações da sociedade civil tiveram um contato mais próximo com o governo, e nesse sentido eles puderam adquirir conhecimento não somente para se qualificar para o programa para os projetos do Ponto de Cultura, mas para a sua carreira de um modo geral, e reproduzindo aquilo também para os participantes das atividades. Então, esse foi um período, por exemplo, que nós podemos falar sobre os avanços que o projeto trouxe. Então, o projeto trouxe ampliação do quadro profissional, empregabilidade para os artistas que puderam ser contratados como professores, como monitores, como oficineiros. O projeto ele permitia a contratação de coordenação pedagógica, monitoria. Então foi um período em que, para a história do nosso país e para determinadas comunidades,
que muitas delas não tinham assistência do governo nesse sentido, o projeto ele trouxe uma repaginação, uma revitalização e a certeza de continuidade da execução daquele trabalho. Inclusive, em determinadas comunidades, o projeto possibilitou o surgimento de novos grupos, porque o projeto ele tinha essa capacidade de ampliar no sentido também da formação profissional, da qualificação. Então, o projeto ele trouxe a oportunidade no sentido do empreendedorismo local, por exemplo. E nesse sentido foi muito importante. Para além disso, uma outra coisa que é importante precisamos dizer é que o gestor cultural daquela localidade, através das reuniões com a sua equipe, com os alunos do projeto, com os participantes, integrantes do projeto, com a equipe de colaboradores, eles levavam demanda diretamente para o Estado. E a partir desse olhar, o Estado pôde fazer um mapeamento da situação cultural da localidade para saber de que forma, para saber se aquele recurso estava sendo bem aplicado e para pensar com antecedência os próximos projetos. Então, essa ponte que foi criada entre a sociedade civil e a gestão pública, ela foi super importante na época e traz resultados positivos até os dias de hoje. Então, é importante a gente dizer que não somente através do Ponto de Cultura, porque o Ponto de Cultura foi um projeto que deu muito certo, mas infelizmente, como a maioria deles, não consegue abranger 100% da classe artística. Mas ele é um exemplo, um modelo de gestão pública em parceria com a sociedade civil organizada que deu muito certo e que pode ser ampliado futuramente para a classe artística de outras vertentes. Porque apesar de ter essa possibilidade de formação de novos profissionais, ele tem determinações, ele tem um limite, né? Ele não agrega, por exemplo, o esporte, o jiu-jitsu, o muay thai, né? Ele aceita a capoeira, mas o jiu-jitsu, o muay thai, o projeto não cobria. Então, isso também exigia um diálogo mais delicado da gestão, da organização, da sociedade civil com o gestor do Estado. Mesmo assim, o ganho foi muito grande, a transformação das instituições, dos territórios, ele trouxe um resultado positivo significativo. Nesse olhar, aí nós vamos falar também sobre o papel da gestão pública, da gestão cultural através da iniciativa privada. Através da iniciativa privada e com base na lei de benefício fiscal, as empresas elas são orientadas a procurar artistas para estabelecer parcerias e através desse apoio executado, elas ganham benefício fiscal na sua prestação de conta. Como acontece isso? Da mesma forma que a partir de determinado número de profissionais contratados, a empresa ela precisa executar a responsabilidade social de contratar a PCD, que são as pessoas com deficiência física, da mesma forma acontece de uma forma mais carinhosa, eu diria. O governo incentiva a aplicação de recursos da empresa para o segmento cultural, tendo esse benefício revertido na sua prestação de contas. Então, o que acontece? A classe artística começou a entender a necessidade de se qualificar. A classe artística começou a entender a necessidade de buscar parcerias. A classe artística começou a entender, né, e os que ainda não entenderam precisam tomar conhecimento, tomar poder disso. Né? Tudo existe em prol do agente cultural. Os palcos existem para o ator. Né? As pistas de dança existem porque o dançarino tem algo a apresentar. Então é importante que a sociedade civil organizada elas tome conhecimento sobre o poder que elas possuem na mão. A sociedade precisa entender, os agentes culturais, a classe artística, que as empresas, que a gestão pública precisa deles, elas precisam do direcionamento que é a sociedade civil que faz, esse encaminhamento de demandas com precisão, o encaminhamento de demandas com atualidade, é o agente cultural que passa tanto para a gestão pública quanto para a iniciativa privada. E como todo recurso que é direcionado
para o segmento da cultura, ele precisa a todo momento ser atualizado. Então, a participação do agente cultural nos espaços de discussões, ela é de suma importância. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho das ONGs e a importância do gestor cultural e a importância do agente cultural. Então, desde que o governo pensou em alternativas de desenvolvimento cultural no país, as organizações deram avanço, elas tiveram um avanço muito grande, por exemplo, com a ampliação do quadro de artistas contratados para desempenhar determinadas atividades. E como é que eu posso expressar isso? Por exemplo, uma instituição que tem aula de dança, de canto, de teatro, essa instituição, na maioria das vezes, elas não têm recursos próprios para manter o quadro de professores durante um ano. Mas através da política de edital, através da parceria que é feita diretamente com a iniciativa privada, e é importante falar, quando se está iniciativa privada, que nós precisamos cobrar que os projetos sejam executados a longo prazo, que a iniciativa privada ela tem um compromisso maior no sentido de apoiar e manter um recurso para que as instituições elas coloquem seus projetos na prática, desenvolvam, mas que mantenham também. Porque quando uma instituição, quando um artista ele lança um projeto para a comunidade, que ele amplia esse benefício, que ele permite a participação da comunidade, por exemplo, no planejamento, na execução, no controle, nós podemos lembrar de alguns detalhes em que o aluno, ou a criança ou adolescente, ele é aluno de determinado projeto, mas que os seus pais participam como voluntário porque aquilo trouxe um ganho muito importante para a família toda e a família não quer que o projeto acabe, então eles participam em massa, a comunidade fortalece o projeto de um modo geral. E aí é nesse momento que nós temos que ter a consciência de propor a realização de projetos a longo prazo, porque na maioria das vezes a iniciativa privada ela quer fazer um investimento simbólico, de valor pequeno e de curto prazo também, que vai ajudar, obviamente vai, mas a capacidade dela é muito maior que aquilo e a necessidade da comunidade mais ainda. Então precisamos pensar e discutir políticas públicas, precisamos pensar e discutir a ampliação da participação, porque uma empresa quando ela investe em determinada localidade, ela está ganhando muito mais. Ela está investindo como contrapartida do que ela ganha naquela região. Então, nós precisamos ter a consciência disso. Nós precisamos, acima de tudo, entender que nós, agentes culturais, que os artistas, que a classe cultural, elas são a base para o desenvolvimento de toda essa trajetória que permite à empresa avançar, né, e dar uma contrapartida para a gente, mas que ela, na balança, está em vantagem. Então, é preciso propor, por exemplo, que as empresas possam construir, né, ainda que seja em rede, mais de uma, se for o caso, mas que elas construam centros culturais, para além do que a prefeitura já oferece, para além do que os estados oferecem. Porque a gestão pública, ela tem um leque, um mapa a ser atendido pela gestão pública, ele é extenso, ele é vasto, e todos os dias surgem novos grupos, e todos os dias surgem novos artistas, e é isso que tem que acontecer. Nós precisamos incentivar, nós precisamos dar condições, apoiar, mas esse surgimento, esse crescimento impossibilita ainda mais a aplicação do recurso de forma contínua e em curto prazo, porque atualmente a maior forma que o governo tem de beneficiar os artistas é através da política de edital. Hoje praticamente tudo que se é voltado para repasse de recursos é através de edital, porque precisa prestar conta. Porém, nós sabemos que grande parte dos artistas, eles nem sabem escrever projetos. Grande parte dos artistas, e eu vou chegar lá, ao longo da minha fala, eu vou falar sobre a importância do artista, ele se lapidar, ele adquirir conhecimento, ele ter o know-how de alavancar a sua carreira. Mas agora, dando sequência,
nós precisamos falar que a política de edital ela é favorável, ela ajuda, ela tem trazido ganhos para a classe, sim, mas parte da população tem artista que paga para escrever o seu projeto. Tem artista que, muito antes de saber se ele vai ou não ser contemplado, ele já tem um custo que é a consultoria na inscrição, na elaboração do seu projeto, para vender a sua marca, para vender a sua arte, para vender a sua expressão. E isso é uma coisa para ser pensada, isso é uma coisa para ser discutida. É óbvio que a essa altura do campeonato, parte da gestão, principalmente através dos conselhos, eles oferecem a consultoria, eles oferecem cursos de formação e elaboração de projetos, mas que no dia a dia, e aí eu gostaria de citar os artistas que são os mestres de cultura popular, por exemplo, que são uma preciosidade, inclusive de Camaçari, mas que eles cresceram se aprimorando na sua manifestação cultural, mas não cresceram do lado de um computador, né? A maioria, não são todos. Nós temos pessoas que até têm facilidade de uso do computador, da internet, mas que para elaborar um projeto precisa de uma base, de uma fundamentação teórica que realmente precisa ser estudada, né? Precisa ser buscado em uma condição diferenciada para isso. Então, a gestão pública ela vem buscando alternativas de investimento no setor, mas ainda há muito que se fazer para que a classe artística seja um número maior, para que o segmento cultural ele avance com uma escala maior e mais rápida também. Então, dentro desse olhar, eu volto a dizer que a importância, a chave de tudo é o agente cultural, é o artista. E a empresa privada, ela muitas vezes ela vem para suprir a ausência, a necessidade que existe pela ausência do governo. Então, o governo ele vai, através do edital, apoiar 50 artistas, mas existe 150 na lista de espera. E a empresa privada, o setor privado, ele entra também no sentido de minimizar esses impactos. Mas, muitas vezes, os artistas estão aceitando qualquer coisa. Os artistas estão, por uma questão até de sobrevivência do seu trabalho, eles estão aceitando o que a empresa propõe, principalmente porque às vezes eles não conhecem o seu direito. Então, é importante que o artista, acima de tudo, ele se qualifique, ele busque conhecimento, e ele seja um agente cultural atuante com sede de entender, de interferir, de somar, de caminhar junto com os avanços que a lei destinada ao recurso para a cultura vem orientando, vem disponibilizando. E nesse olhar, com essa perspectiva, eu vou falar agora sobre o papel do agente cultural. Existem inúmeros avanços que nós temos que citar, por exemplo, o reconhecimento da atividade cultural como responsabilidade pública. Isso é algo que precisa ser enaltecido, porque a partir do momento que nós temos coordenadores, supervisores, gerentes voltados à cultura, né, o governo está dizendo que a classe artística é importante, que ele quer investir, que ele entendeu que ele precisa investir naquele segmento, naquele desenvolvimento, ele precisa dar condições de fomento, porém, muitas vezes, quem está lá na ponta, na espera para receber essa informação, esse benefício, esse recurso, ele desanima muito fácil. Tem artista que desanima muito fácil. Nós temos em Camaçari artistas que são talentosíssimos, mas que por não ter o know-how de escrever projeto, por não ter apoio para melhorar o seu figurino, por não ter um espaço, muitas vezes até para fazer um trabalho voluntário, para mostrar o seu trabalho, né? Uma apresentação apenas para passar diante do seu portfólio, para somar no seu portfólio, para ficar conhecido nas redes, para futuramente ser contratado. Até dessa forma, está difícil para alguns artistas. Então esse é o momento, né, chegado o momento no país, que nós precisamos dizer que a classe artística ela precisa se organizar, ela precisa se amparar, ela precisa atuar em rede,
ela precisa juntos dar um norte para os conselhos de cultura. O Conselho de Cultura existe para isso. A classe artística ela precisa se inscrever e participar dos eventos de formação, por exemplo. Nós podemos dizer, inclusive, que com essa consciência, o que tomaram de consciência até agora sobre isso, proporcionou um aumento de postos de trabalho, né? Tanto no governo, como no terceiro setor, como também na iniciativa, como também na sociedade civil organizada, porque foram surgindo instituições culturais que promovem a contratação de profissionais. Então, a consciência do lugar que devemos ocupar, a consciência do quanto de onde podemos chegar e do quanto podemos ir mais longe, é o que faz a diferença no traçado de cultura do nosso país. E tudo isso está nas mãos dos artistas. Essa é uma responsabilidade que nós não podemos passar para o poder público. Essa é uma responsabilidade que nós não podemos confiar e entregar à iniciativa privada. Essa é uma responsabilidade que nós podemos compartilhar com todos eles. Mas o desenho cultural de um país, ele é feito através da classe artística. Ele é feito através pelo que diz uma classe artística, pelas suas formas de expressão. Então é neste sentido que eu quero chamar a atenção da classe artística para que para que cada vez mais a gente tenha a aplicação de uma gestão participativa nos assuntos voltados para a cultura local. Então, mas para que essa participação aconteça, para que essa gestão participativa aconteça, é importante que o artista tome consciência do seu lugar, do seu poder, da sua capacidade, dos seus direitos, e quando isso acontece, ele naturalmente se torna, né, um agente cultural preparado. A pandemia de Covid-19 trouxe isso. De forma remota, nós conseguimos realizar alguns trabalhos. As escolas, por exemplo, conseguiram manter as suas atividades com seus alunos, os centros culturais ligados a tratamento de saúde, os centros ligados a tratamento de saúde conseguiram fazer parcerias culturais para trazer entretenimento para os pacientes, assim como as escolas também. Então nós temos muito que aprender todos os dias e precisamos levar isso a ferro e fogo, porque nós estamos aqui falando de direitos, nós estamos aqui falando de ocupar lugar na sociedade, nós estamos aqui falando de um espaço que nós levamos anos, né, de uma bandeira de luta que levamos anos lutando para conseguir, para construir. Todos os avanços que existem são frutos do nosso trabalho, são frutos da nossa resistência. Então isso precisa ser todos os dias lembrado e multiplicado. Isso precisa ser passado de pai para filho, por exemplo. É uma das questões assim que eu gosto sempre de falar. E por que eu falo isso? Porque nós temos desafios que são diariamente, né? Conciliar, por exemplo, e aí eu falo dividindo tanto no olhar do gestor cultural quanto no olhar do agente cultural. Conciliar, por exemplo, os objetivos individuais e coletivos. O gestor cultural, é papel dele fazer isso. E eu volto a citar os editais, ótimo, maravilhoso, mas não vai contemplar toda a população. Então, o gestor cultural, ele precisa se antecipar no sentido de, se eu tenho no edital que vai contemplar 70% da população, eu já tenho que pensar em estratégias para beneficiar, para não desamparar o restante que não foi contemplado. É papel do gestor cultural isso. Incorporar as necessidades econômicas sem perder o afeto, o prazer de criar, por exemplo. E como que o gestor cultural ele vai trazer um ganho econômico para as ações, para os grupos, para o segmento de um modo geral, mas sem passar somente a ideia da materialização, né? Sem fazer com que o adolescente, o jovem que está envolvido nesse processo, ele entenda. Ele precisa passar isso de uma forma que todos os envolvidos, independente da idade, eles consigam compreender que a cultura, acima de tudo, é afeto. A cultura, acima de tudo, é a felicidade de criar, né? Nós temos artistas que reproduzem notório saber.
Eles vivem e reproduzem o notório saber. Tem coisas que os doutores nunca vão saber, nunca vão poder interpretar como eles, porque universidade nenhuma vai certificar, a universidade nenhuma vai estar acima do conhecimento que eles trouxeram de berço, que eles apresentam para a gente, e isso vem de berço. Então, o que é importante dizer? O que é importante ressaltar, na verdade? O papel do gestor cultural, ele é fundamental para o crescimento cultural de uma localidade. Esse gestor, ele precisa conhecer de ponta a ponta o seu campo de atuação. Ele precisa enxergar o seu território como uma oportunidade de desenvolvimento. E nesse olhar de enxergar como oportunidade de desenvolvimento, ele precisa sim propor iniciativas com a iniciativa privada, por exemplo, a iniciativa privada e pública é estabelecer conexões. Porque estabelecendo conexões, todas as ações voltadas, tudo que vinha acontecer num ganho positivo, respinga lá na ponta. E quem são? E onde está a ponta? Os agentes culturais. Onde está a ponta? Os artistas. É óbvio que isso reflete nos artistas e volta para o governo, reflete nos artistas e volta para a gestão cultural. Porque é um trabalho que é feito os 12 meses. É um trabalho que não tem início, meio e fim. É um trabalho contínuo. É um trabalho que tem apenas início. Então, o gestor cultural com uma visão ampla, o gestor cultural com um olhar sensível, de um olhar responsável, ético, democrático, ele vai chamar todas as esferas envolvidas, todos os agentes envolvidos, os atores envolvidos. Ele vai propor ações para que, em uma escala, em um cronograma de benefício, toda a população artística seja beneficiada. Se hoje eu consigo fazer um projeto voltado para o teatro, amanhã eu vou pensar na capoeira. Se hoje eu consigo fazer um projeto voltado para a música, amanhã eu tenho que pensar na dança. Na verdade, no papel de gestor, nós já temos que dormir com isso organizado. Então, desse olhar, é importante dizer que o trabalho da gestão cultural ela é de suma importância. E o papel do gestor cultural, a sensibilidade que exige o cargo de gestor cultural, o compromisso, a ética, a responsabilidade acima de tudo. O gestor cultural ele tem que ser responsável. Ele tem que tratar o seu território cultural com muita idoneidade. Ele tem que tratar o seu território cultural com compromisso. Ele tem que deixar, por exemplo, as questões políticas de lado. Ele, independente, para estar no papel do gestor, existem alguns critérios, mas nem sempre eles são respeitados. Mas para permanecer, para desempenhar, porque ele pode até ser contratado como gestor, mas desempenhar um bom trabalho, são mais 500. E o papel do agente cultural entra a partir daí. Se nós temos um gestor que poderia fazer mais pela sua classe, que poderia desenvolver mais, que poderia criar condição, que poderia dar suporte, que poderia ouvir mais. Se nós temos um núcleo de cultura, seja ele na iniciativa pública, seja ele na iniciativa privada, que não está funcionando como nós acreditamos que pode ser, que pode avançar, é também papel do agente cultural entregar lá um projeto impresso, é também papel dos artistas, da classe artística, nortear a gestão pública. É papel do artista, o conselho existe para isso, inclusive. É papel do artista, do agente cultural, ele passar essa visão do que pode ser feito, em que podemos avançar, do quão mais longe podemos chegar. Do que nós precisamos é abandonar a posição de sentar e esperar, aguardando que o mundo gira todos os dias e as coisas vão chegar, as coisas vão se materializar do nada. Não, nós precisamos arregaçar as mangas. Da mesma forma, eu cito sempre o Circo de um Homem Só, como exemplo nessa luta do avanço da gestão cultural, porque os desafios eles são contínuos, os desafios são constantes. E o agente cultural que está lá na ponta, muitas vezes, ele não tem condições para manter o seu trabalho dignamente os 12 meses. Então, participar é importante por isso. Porque é participando, por exemplo, que você começa a desenvolver um trabalho em rede.
É chegado o momento, né, na verdade já passou da hora, dos artistas trabalhar mais em conjunto. Esse é o momento de propor ações em que vários segmentos sejam trabalhados no mesmo projeto. Existem formas de beneficiar sem excluir a outra categoria. Tudo é possível. O importante é tentar. Tudo que se tenta, né, tudo que se almeja, se o artista ele não tem o know-how de escrever o projeto, peça ajuda ao seu produtor, né, propõe ações. Hoje nós temos editais, que antes se falava muito direto no palco em si. Hoje nós temos editais que contemplam o audiovisual, que contemplam a produção cultural, que contemplam a formação. Então, e não só edital, o projeto em si, né? Tem empresa que é muito séria, tem empresa que é responsável, ela não espera o artista ir até ela propõe, né? Tem gestor cultural. Eu não vou dizer que tem empresa, nós temos gestores culturais responsáveis, nós temos gestores culturais que se antecipam, nós temos pessoas que são modelos de gestão cultural. E com esse olhar, dentro dessa perspectiva, eu preciso destacar que fortalecer a classe artística é, acima de tudo, trabalhar em rede. Fortalecer a classe artística é, acima de tudo, pensar no coletivo. Fortalecer a classe artística é, acima de tudo, participar das discussões que o governo apresenta. É também propor, né, fiscalizar, acompanhar os desenvolvimentos das empresas da iniciativa privada que estão no seu município, porque a partir daí é que a gente vai ter um retorno positivo. E a gente só tem resposta quando pergunta, então é preciso indagar, é preciso participar, é preciso provocar. E nesse olhar, eu finalizo trazendo a seguinte reflexão: os desafios eles são contínuos, né? Então o agente cultural, o artista, ele precisa estar disponível para ser contratado. Quando a gente fala em estar disponível para ser contratado, é para além do sentido de agenda, no sentido de estar preparado, né, lapidado. Boa parte dos artistas já nasceram com talento de berço, e isso é maravilhoso. Mas como está o figurino desse artista? Como estão os instrumentos desse artista? Como está a sua inteligência emocional, a que nível foi trabalhada a sua inteligência emocional para fazer, por exemplo, um trabalho em um asilo, em um centro de saúde, né? Porque a cultura hoje em dia, né, as demonstrações culturais, as demonstrações artísticas, elas são terapias, inclusive, para determinadas pessoas. Então nós precisamos pensar no papel do agente cultural como um todo, né? Até que ponto eu estou preparado para conviver e oferecer o meu trabalho? Até que ponto eu estou cobrando da iniciativa pública e privada, mas também oferecendo, mas cobrando com totalidade do que eu posso oferecer? Cobrando com a certeza de que eu tenho o melhor para oferecer. Então, para o agente cultural, né, se prepara, se organiza, busca qualificação, busca entender, busca criar e fortalecer parceria com outros artistas, fortaleçam as associações de artistas que já existem, fortaleçam os conselhos municipais que já existem, acompanhe o trabalho da gestão cultural, acompanhe o trabalho que as empresas da iniciativa privada oferecem ou tentam oferecer. Conheçam, busquem e proponham ações nas ONGs, nas OSCs que existem no seu município, porque esse também é um trabalho de formiguinha que é feito e vem ganhando uma notoriedade muito grande no país e vem trazendo transformações de vida para jovens, para criança, para jovens, para adolescentes, para idosos. Então o artista ele pode sempre contribuir muito mais do que ele acredita, muito mais. E eu chamo vocês, eu deixo essa reflexão, que vocês, na condição de artista, né, que o agente cultural em si, ele utilize mais a sua imagem, que ele vire pelo avesso para adquirir mais conhecimento, para conhecer os seus direitos, para saber exatamente o que o país pode oferecer para toda a classe artística, não somente para você. Bom, o nosso vídeo de hoje é para falar sobre produção audiovisual. É uma área que eu atuo e eu queria poder falar sobre as etapas, né, da produção
para pessoas que em Camaçari que desejam registrar, né, a nossa história, né? A gente tem um vasto potencial, né, para isso. A gente tem a sede do município com a sua história, a gente tem a Orla com a sua história, Abrantes, que tem um território histórico muito forte, e a gente tem também a zona rural, né, que é uma Camaçari que poucos conhecem. Então a gente tem um amplo leque, né, para explorar nesse sentido. Então eu pensei em poder dizer para as pessoas que desejam fazer esse registro através do audiovisual, né, entender as etapas da produção. Então, para falar sobre produção, primeiro a gente precisa entender que a produção é dividida em 3 fases. Primeira fase, que é a pré-produção, a produção em si, que é a execução do projeto, e o pós-produção, certo? Então, eu vou tentar dar alguns exemplos, né, de produções que eu atuei, mas tentar ser o mais simples em conteúdos caseiros, né? Hoje em dia a internet nos permite, né, que com o celular, como eu estou gravando agora, fazer um conteúdo, né, com informação, com praticidade. Então, essa é a ideia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para fazer uma boa produção, você precisa entender, definir qual o tema que você quer explorar. Eu vou dar um exemplo no meu processo de TCC. O meu TCC, eu falei sobre o santo São Tomás de Cantuária, aqui de Camaçari, porque eu tenho uma ligação muito forte com a Igreja Católica, e eu achava interessante, diante de que a gente está próximo à capital, que tem 400, né, igrejas católicas, dos mais diversos santos, mas a gente não tem São Tomás de Cantuária. Então, de onde foi que surgiu esse santo para o município? Então, essa curiosidade me levou a fazer o TCC. Então, eu entrevistei pessoas antigas da cidade, então, que esse é o segundo ponto. Quando você define o que você quer explorar, você precisa de uma boa pesquisa para desenvolver. Então, eu entrevistei várias pessoas da cidade para entender a história, como é que chegou a esse santo. Então, para você entender que o seu conteúdo ele tem que tem que ter base, tem que ter solidez, então tem que ter uma boa pesquisa. Depois que você faz essa pesquisa, que você constrói, então, o seu roteiro, né? Você precisa definir como é que essa mensagem vai chegar para as pessoas, qual é a linguagem que você vai utilizar. Você quer que um jornalista propague, né, seja o âncora, seja o apresentador, ou você quer que seja um ator, ou você quer que seja apenas uma narração. Então você precisa definir qual é a linguagem que você vai utilizar para esse conteúdo, né? Depois da linguagem que você vai escolher, você precisa identificar quais são as locações, né? Onde você vai gravar. Então posso dar como exemplo esse lugar aqui, que é hoje o meu escritório, que está em reforma, né? Mas é o melhor lugar, onde eu tenho menos interferência de audiovisual, de auditivo, na verdade, não é audiovisual, auditivo. Então é o melhor lugar que eu entendo dentro da minha casa, que é melhor para desenvolver esse conteúdo. Então você precisa entender quais são os pontos que você vai gravar. Eu me lembro que no meu TCC, por exemplo, a gente gravou muito na Catedral, né, São Tomás de Cantuária, porque era o melhor lugar que configurava para aquele tema. Depois que você pensa nas locações, né, que a gente chama de set de gravação, você precisa também pensar, né, para esse apresentador, para esse jornalista, sobre o figurino dele e os elementos de cena. Quando eu comecei a pensar esse vídeo, por exemplo, eu estou em um lugar que está em reforma, então tem muito cinza. Eu imaginei que usar uma roupa mais colorida, um brinco que chamasse não muita atenção, amarrasse o cabelo, que eu tenho um cabelo cheio, né, volumoso, né, e que tivesse apenas alguns elementos que pudesse dar uma cor, né. Eu coloquei ali uma casinha, os meus lápis do meu trabalho cotidiano. Então eu pensei que eu pudesse dar, né, essa harmonia nesse ambiente, logo que não está tão elegante, né, o fundo, né, desse vídeo. Então você precisa pensar também no figurino,
né? Quando você coloca... Eu tenho uma calopsita que tá aqui do ladinho. Porque se eu deixar ela longe, ela fica cantando. Então eu tenho que deixar ela perto de mim. Então você precisa pensar nesse figurino, né? Pra a imagem que você quer transmitir. Então, se você quer algo mais sério, se você quer algo mais sólido, ou se você quer que seja mais lúdico, então você precisa pensar também nesses elementos de cena, né? E no figurino do seu material. Aí a gente tem dois quesitos que eu posso dizer que é praticamente a mesma coisa, que é profissionais e equipamentos. Então, quando a gente fala em vídeo caseiro, você precisa pensar no celular que você vai utilizar, ou se você tem uma máquina profissional que você possa fazer esse material, se você pode fazer ele sozinho, ou se você quer ter alguém que possa lhe dar uma assistência para ver questão de áudio, né, de um ambiente que possa ser que alguém venha interferir, venha falar alto, e você pode pedir a pessoa para silenciar, ou a pessoa pode ficar atenta com você sobre a luz do lugar. Então, isso também tem que ser pensado, né? Quando a gente faz altas produções, a gente geralmente faz reuniões antes, né? Com o produtor, com o diretor de cena, com o diretor de fotografia, para entender quais os lugares em que a gente vai, quais são os horários que a gente geralmente vai gravar, para entender qual equipamento que a gente precisa levar. Equipamento de luz, equipamento de som, isso é muito importante. E as lentes também, quando a gente fala em altas produções. E é importante você também entender sobre documentação, né? Mesmo que você faça um vídeo caseiro, que você fale... Deixa eu pegar ela aqui para poder ela não... Que você faça vídeo caseiro, você precisa também ter o mínimo de cuidado e de zelo com a questão da documentação. Autorizações de imagem, autorizações em ambientes, para vocês entenderem, a gente gravou em 2019 em Recife e Olinda. E a gente fez uma gravação lá para o SBT Nordeste. E Olinda e Recife, a gente tem todo um cuidado de onde ia gravar, porque muitos lugares, para gravar, é preciso autorização da prefeitura. Então, você precisa entender para onde é que você vai, para quando você chegar nesses lugares, você já ter toda a base documental em mãos, para que não inviabilize a sua gravação. Né? Então, até aqui em Camaçari, se você for para uma área privada, por exemplo, você precisa entender onde é que você vai. E tudo isso é pensado, é pré-produzido, para que você não tenha, né, nenhum empecilho no momento da sua gravação. Tente também ver o seu orçamento, né? Por mais que seja um vídeo caseiro, orçamento, ele é importante. Porque você tem custos com alimentação, você tem custos com alimentação, com transporte, né? Com alguma coisa de equipamento, quebrou, né? Ou, sei lá, precisa de uma bateria. Então, tudo isso você precisa entender também qual é o seu orçamento. Por mais que seja uma gravação caseira, né? Você precisa estar atento a esse quesito, né? Depois de tudo isso, quando a gente tem o roteiro pronto e a gente está prestes a sair para gravar, é preciso entender que você precisa fazer uma decupagem, né? Pegar todo o material que você tem, todo o seu roteiro e decupar. O que é isso, decupar? Primeira cena que eu quero... você precisa planejar. Para que seja bem executado, o audiovisual exige que você planeje, é muito importante. Então, decupar é você pegar todo o roteiro que você construiu e eu vou gravar a primeira cena de entrevista, digamos que no Rio Parafuso, ali no Rio de Parafuso. E qual é o melhor horário para poder a gente fazer isso? Bom, Rio Parafuso, se eu gravar lá 15 horas da tarde, né, se eu planejar estar lá 15, 16 horas, considerando montagem de equipamento, considerando atraso de um entrevistado, é melhor eu gravar lá à tarde, por exemplo, né, 15 horas, porque eu pego um pôr do sol bonito. Então isso é decupagem, senhor. Vou gravar uma cena em Parafuso, certo? E qual horário? À tarde. Porque eu pego um pôr do sol, eu pego uma imagem bonita. Então você precisa decupar o seu roteiro para você entender os horários de gravação em que você vai fazer. Ou não quero à tarde porque para mim a luz vai ser mais complicada, estou gravando só com o celular. Então você precisa entender tudo isso. Quando você vai
também para essas gravações, é importante você montar um kit de produção, que a gente chama. E isso fica na pré-produção. Esse kit, eu preciso fazer um kitzinho de lápis, caneta, papel, de farmácia, né, ter o mínimo de um remedinho para dor de cabeça, um remedinho de enjoo, um remedinho para dor de barriga. Então essas coisinhas é importante que você tenha para que os imprevistos eles sejam tenham o máximo de controle, né? A gente chama de kit de produção também, que é importante. E por fim, no processo da pré-produção, é a ordem do dia, né? Que a gente chama, que é justamente essa decupagem que vai lhe ajudar a entender sua ordem do dia. A gente vai gravar, a ordem do dia é montar o dia, né? Então eu vou gravar na segunda-feira, às 15 horas, em parafuso. Então eu preciso entender que eu quero um assistente, uma pessoa que me ajude, me auxilie. Aí eu vou pegar essa pessoa em algum lugar, de carro, de Uber. E a ordem do dia vai definir. Sair de casa às 14 horas. Pegar fulaninho às 14h30. Chegar na locação às 15 horas. Você monta uma ordem, um cronograma, para que você possa entender qual o horário que você vai estar gravando. E é mais ou menos isso. Então essas são as etapas da pré-produção. Eu espero que tenha ajudado você a entender mais. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre produção. Voltamos para o nosso segundo vídeo para falar sobre produção em audiovisual, para as pessoas que desejam falar e documentar, né, a nossa história aqui de Camaçari. A gente falou no primeiro vídeo sobre a pré-produção, todas as etapas da pré-produção. Então, nesse momento, a gente está com o nosso roteiro, né, com a nossa ideia na cabeça, né, pronto para executar. Esse é o sentido. E é muito bom, né, porque depois que a gente sai do papel, é aí que a magia acontece, né? Que a gente começa, então, a concretizar tudo aquilo que a gente pensou, idealizou para o nosso projeto. Acho que é a fase mais bacana, mais gostosa de se produzir. A gente passa um tempo na pré-produção, pesquisando, estudando, vendo quem são as pessoas que a gente quer que estejam no nosso trabalho, identificando lugares, identificando o figurino, elementos de cena, equipe, equipamento, e aí agora chega o momento, né, de executar então o nosso projeto. E nessa etapa da produção, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o nosso mapa de viagem ou de diárias. A produção, ela, por pequeno que seja o projeto, ela exige um planejamento. Então você precisa identificar, né, como é que você vai conduzir a sua produção. Então, por mais que eu moro na sede, mas eu quero falar sobre cordoaria, por exemplo. Então, cordoaria vai exigir de você um mínimo planejamento de como chegar até esse lugar, de quantas diárias você vai precisar para gravar esse material. Então, isso a gente chama mapa de viagem. Eu vou demorar, digamos, 5 dias para gravar tudo. Então, eu preciso programar esse mapa de viagem dos 5 dias. Nesse mapa de viagem, você é auxiliado pela ordem do dia, né? As locações que você escolheu, os horários que você escolheu, a equipe que vai estar com você, os personagens e apresentadores. Então, isso é um mapa de viagem, né? No ano de 2019, eu gravei um projeto. Na verdade, a gente gravou em várias cidades do Nordeste, para o SBT Nordeste, né, fazendo Etapovo Criativo. E eu gravei, inclusive, em Camaçari, né. Esse projeto era um projeto que envolvia bandas novas, bandas alternativas, e a gente precisava identificar em cada estado do Nordeste uma banda que tivesse esse cunho, né, de alternativo. Então a gente teve que mapear. Na Bahia, nós escolhemos 3 bandas, e uma delas foi o Afrocidade, aqui de Camaçari, né? Então, essa logística a gente precisou montar, esse mapa de viagem a gente precisou montar.
iniciando pela Bahia, então, a gente gravou no Couto, em Salvador, no Forte São Marcelo. Nós gravamos com uma artista, que agora eu esqueci o nome, em Salvador também, né? E nós gravamos no Afrocidade, aqui em Camaçari. Depois que eu saio da Bahia, qual era o próximo estado que a gente ia? Então a gente foi para Maceió. Maceió eu gravei X, fui para Recife. Então todo esse mapa de viagem a gente precisou construir, né, para identificar a data, que estado eu estaria, em que cidade eu estaria, até a gente concluir essa produção. Então, por mais que você vá gravar em Monte Gordo, você precisa fazer esse mapa de viagem para entender os dias que você vai estar lá, que você vai retornar, se você vai se hospedar lá em Monte Gordo, se você vai retornar. Então, você precisa montar esse mapa de viagem, isso é muito importante. Outro item é a organização do set. Isso daí já é na produção, na execução do projeto. Então, o que é que significa isso? Organização do set. Eu sempre digo que o produtor, ele é a mãe, grande mãe de uma produção. Então, quando ele sai para o set, ele precisa deixar que toda a equipe esteja tranquila. Então, pense que você vai fazer uma produção pequena com o seu celular, lá em Monte Gordo. Então, você precisa deixar o mínimo da equipe que esteja contigo tranquila, organizada. Você precisa pensar na água para essas pessoas. Você precisa garantir que elas não fiquem no sol, por exemplo, que você tenha sombrinha, que você tenha uma árvore para as pessoas ficarem embaixo. Você precisa tentar dar o mínimo de conforto, de levar um banquinho, né, para as pessoas sentarem, ou conseguir com alguém no lugar da produção. Então, esses pontos, né, a produção precisa estar atenta, né, a todo mundo. Você está com dor de cabeça, está sentindo alguma coisa, você quer alguma coisa, você precisa de alguma assistência. Então, a produção é essa pessoa, né, que organiza, que pensa, né, quando chega lá, faltou uma bateria, a produção vai ter que providenciar para comprar uma bateria, né? Olha, essa locação aqui está muito barulhenta, então você precisa pedir à vizinhança que desligue o som, é a produção que precisa fazer isso. Olha, a gente vai gravar no meio da rua e precisa que pare o trânsito, como aconteceu, eu gravando em Olinda, tive que parar o trânsito em Olinda, imagina, uma cidade turística, a gente gravando no fim da tarde com Santana, e a gente precisava gravar o quanto antes para o sol não ir embora, que a gente precisava da luz natural. E eu precisei parar o trânsito. Então, assim, são coisas, né, que você precisa pensar e estar pronta para providenciar um set tranquilo para quem está gravando, tá? Isso é importante. E aí acho que eu já acabei falando, o bem-estar da equipe. Você precisa garantir que a equipe esteja bem, esteja pensando na execução do projeto. A equipe não pode ficar pensando nos problemas externos. Ela precisa estar concentrada, pensando no objetivo, né, do que é o nosso conteúdo. E aí, mais uma vez, na execução, né, você precisa organizar o figurino. Quando a produção ela é grande, é macro, existe a função, a pessoa do figurinista e do elemento de cena, né? Mas no caso de pequenas produções, é você que tem que se virar. Então você ligou a câmera, você tem que olhar o todo da sua câmera, né? O que é que você quer que esteja aqui no fundo, ao lado, o que é que você quer trazer? Então, se você está externo, você quer que uma árvore fique de fundo, você tem que pensar que se uma placa de proibido está atrás. Então, isso são elementos que podem prejudicar, né? Se você vai para o sol, a pessoa vestir um branco que estoura, como é que você vai organizar isso? Então, o figurino e os elementos de cena precisam estar, então, organizados para que no set, realmente, depois de todo o pré, ele seja adequado àquele momento. Mais uma vez, equipamento. Quando a gente está em grandes produções, a gente geralmente está com um carro grande, a gente está hospedado em lugares que a gente consegue guardar equipamento e a cada dia, da onde a gente vai estar, a gente leva certos equipamentos, o resto fica guardado,
né? Então, quando você vai pro set, você precisa conferir todo o seu equipamento, conferir se o seu celular está carregado, conferir se um cabo que você precisa na rua está na sua bolsa, né? Então, você precisa garantir que você saindo de casa, você estando em um lugar externo ou onde você for, o seu equipamento esteja adequado para a sua gravação. Porque, às vezes, um equipamento, um celular que não esteja carregado, inviabiliza completamente o seu dia de gravação. Então, é importante pensar nisso. Quando, na produção, geralmente a gente sempre leva aqueles kits organizados das documentações, né? Então, você precisa sair de casa com isso em mãos. Uma autorização de imagem para as pessoas preencherem quando chegar no lugar. Se você estiver, como eu tinha comentado, em um lugar privado, uma autorização ou um e-mail que você trocou com alguém, você imprime e já leva. Então, sempre pensar na documentação, porque quando você sai de casa, a sua gravação ela tem que voltar na íntegra. Não pode ocorrer empecilhos e problemas para você não gravar, né? E, por fim, pensar que tudo que você programou, todas as perguntas que você fez, vai trazer o conteúdo que você quer. Então, você precisa estar concentrado, precisa pensar no seu objetivo, de que o conteúdo que você imaginou, que você idealizou, vai se concretizar. Então, quando a gente vai para a rua para entrevistar alguém, né, que a gente já sabe o que a gente quer, o jornalista ou o apresentador, o digital influencer, ele tem que ter a aptidão de tentar, a gente sempre diz, né, tirar aquilo que a gente precisa do nosso entrevistado. Então, não adianta você ir para a rua, né, não adianta você fazer um conteúdo e não pensar e não ter estratégias para trazer aquilo que você quer que a pessoa fale, né? Se eu vou falar sobre cordoaria, eu preciso que o meu entrevistado, né, ou as imagens que eu vou captar, porque talvez não seja entrevistado, diga aquilo que a gente quer que o vídeo, que o conteúdo transmita. Isso é fundamental para o final do seu processo. Depois disso, é a edição, né? É a edição que vai dar o fim, né, o final ali de todo o seu material. Mas, isso é papo para o próximo vídeo, para o nosso terceiro vídeo, que chama pós-produção. Então, espero que você tenha entendido sobre o que é a produção em um set, né? Se você tiver dúvidas, pode mandar pergunta aqui no nosso canal, que eu com certeza vou responder, né? E se você quiser também saber outro tema, outro assunto, é só deixar aqui que a gente grava também e deixa as explicações para você, tá bom? Grande beijo. Oi, tô de volta pra gente gravar nosso último vídeo sobre a série, né, que fala sobre produção em audiovisual para pequenos produtores, pequenas ações. E todo mundo fala, né, assim, que dentro de uma área de trabalho as pessoas têm preferências, né, nas execuções. Então eu gosto muito da pré-produção, de ver nascer um projeto, né? Eu gosto muito da execução do projeto, de viajar, de conhecer pessoas, né? De ouvir as suas histórias, de eternizar isso. Mas o processo de pós-produção, eu particularmente acho um pouco chato, eu não gosto muito, mas ele é importantíssimo para o final, né, do seu trabalho. É um dos trabalhos mais minuciosos, né, mais difíceis, na minha opinião, mas ele precisa do mesmo cuidado e do mesmo zelo das outras etapas. Então, para a gente falar sobre pós-produção, a gente primeiro precisa entender que todo o processo, toda a captação, ela vai para a edição, né? Nesse caso desse vídeo que eu estou fazendo, por exemplo, eu mesmo sou a editora, né? Então eu mesmo que vou para editar, ele não vai me exigir muitas coisas, né? Só tirar o iniciozinho, o final de cada vídeo, né? Colocar um nomezinho embaixo, que são os caracteres, né? Mas tem produções que exigem cartelas aqui do lado, que são informações, né? E em casos
falando sobre produção, de pós-produção, em casos de materiais mais específicos. Eu vou tirar aqui esse cabo que acabou entrando aqui sem querer, porque eu estava fazendo outro material. Mas a gente precisa pensar nos acervos, né? Se você, eu vou voltar ao meu exemplo do meu TCC, que foi sobre São Tomás de Cantuária. Então, todas as minhas entrevistas, eu precisava, para não ficar muito longa, não ficar muito chata, eu precisava cobrir essas entrevistas, né, com algum material. Então, isso a gente chama de acervo pessoal, acervo de museu, acervos de instituições. Então, para grandes produções, você precisa pensar se você quer que já tenha esse material. Então, fotos, se eu estou falando de São Tomás de Cantuária, por exemplo, fotos de igrejas antigas, né, do município. Então, eu precisei encontrar pessoas que tinham esse acervo, que tinham esse material guardado, né? Eu precisei encontrar, por exemplo, áudios também de missas antigas, né, de cantorias. Então, eu precisei ter um trabalho minucioso, né, para encontrar acervos que pudessem enriquecer o meu material. Essa é a principal função, né, do acervo que você obtenha para garantir um bom projeto. Depois desses acervos, né, que você conseguiu concluir a sua obra, você precisa pensar em alguns casos de trilha sonora, que não é o caso da minha calopsita, que vai entrar aqui com o piu-piu-piu dela. Mas em muitos casos você precisa pensar na trilha sonora, né? A gente já tem coisas que a gente consegue, né, sites, que a gente consegue trilhas gratuitas, mas nem em todo caso a gente consegue ter trilhas gratuitas. E você precisa pensar também que hoje em dia, como tudo é muito o YouTube, as mídias sociais, hoje em dia esses canais já proíbem alguns materiais, né, algumas veiculações, por conta de não ter autorização de trilha sonora. Então você precisa pensar na trilha, né? Se ele não vai ter trilha, se o seu material não vai ter trilha, né? Também isso é uma questão, mas se tiver, você precisa tentar encontrar músicas, né, documentos que lhe permita utilizar isso na rede social de forma gratuita. Quando a gente faz as produções, a gente entra em contato com a União Brasileira de Música, encontra lá, a gente geralmente pega a minuta de cada música, né, o trecho que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar, digamos que 15 segundos da música X, né, do trecho Y ao W. Então, geralmente é assim que a gente encaminha para as grandes produtoras, e eles mandam pra gente o valor que cada artista cobra por aquela trilha, por aquela obra. E aí depende muito, né? Tem valores que são acessíveis, você consegue garantir aquela música no seu material, mas tem canções que os valores são gigantescos. Então você tem um baita de um orçamento para que ele caiba no seu bolso, para que caiba no seu projeto, ou não. E a gente que faz também pequenas produções, é importante você ficar atento à trilha, porque isso também pode gerar processo. Então não saia por aí colocando qualquer música que você goste, que você tenha credibilidade, que você goste, que você, né, ama, porque vai para a rede, né, e a gente nunca sabe qual é o alcance que a rede vai dar para você pelo conteúdo que você dispõe para as pessoas gratuitamente, e você pode acabar sendo prejudicado, ganhando um processo que talvez você não consiga pagar. Então é importante você ficar atento também à trilha sonora, porque isso faz parte, né, da pós-produção em audiovisual. Outro item, e eu digo que é o último item, mas também que é muito importante, é você fazer ficha técnica, né? Então, por mais que você faça um vídeo caseiro, né, é bom você colocar assim, olha, quem me ajudou
colocar na ficha técnica embaixo, depois do vídeo, fulano, Beltrano, cameraman foi fulano, áudio foi fulano, assistente foi Beltrano, né? Eu entrevistei, né, o Joãozinho, Dona Maria, né? E Joãozinho é da comunidade tal, exerce tal função, né? Se alguém lhe ajudou na pesquisa também, na curadoria, como a gente fala, né? Se você teve fontes, né, de ajuda na pesquisa, também é bacana. Se você teve contato e necessitou de instituições, do apoio de alguma organização que garantisse para você, né, um conteúdo importante, você também precisa dar crédito a essa pessoa. Então a ficha técnica, ela é importante no seu processo, porque identifica, né, quem participou, quem contribuiu no seu material. Então acho que esses itens são os itens bases, né, para você construir um material em audiovisual. Então, só para a gente relembrar, é dividido em 3 fases, né? A fase de pré-produção, de pesquisa, de organização, de entendimento do seu conteúdo, de entendimento da sua equipe, equipamento, né? Todo o processo de viagem. A gente entra na produção, com a execução, né? A realização de um sonho, concretização desse pensamento, né? E você precisa pensar no seu mapa de viagem adequadamente para poder você conseguir efetivar com tranquilidade. O orçamento que você tenha, né? Pelo mínimo que você possua para gravar, né? Mas é importante você pensar no seu orçamento, no seu equipamento, né? Como eu disse, mesmo que seja um celular, ele está carregado, né, 100%, ele está com áudio bacana, né, ele transmite uma imagem bacana, então é preciso também pensar nesse universo e o processo de pós-produção para que o seu material ele saia o mais adequado possível, que você dê crédito, que você tenha trilha sonora se for necessário, né, que não lhe traga prejuízos orçamentários, né, que você possa pensar, deixa eu pescar aqui, nos acervos, se você necessitar. Então, esses são os itens e os processos, né, de uma produção, pré-produção e pós-produção. Eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. E se você pensa, né, em historializar o seu município, o lugar que você mora, o seu cotidiano, né, seja o que for, pense nessa estrutura que você com certeza vai ter êxito no seu material. Muito obrigada.